Eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, finalizamos o dogma do homem criado de corpo e alma, né? A sua unidade, alma e corpo. E agora, continuando os dogmas sobre o homem, vamos falar sobre o pecado original. Pois bem, o que de fato é pecado original? Bom, como o próprio nome diz, pecado original. Primeiramente, pecar vem do verbo peccare, né? Do grego, que significa errar o alvo. Bom, errar o alvo, qual que é o alvo? O alvo é a nossa vida eterna, estar com Deus. Esse é o fim último da alma, fim último do homem, estar com Deus. Então, se o homem almeja, o seu objeto de vida é atingir a Deus, no sentido de atingir a vida eterna, não lesar Deus, claro, obviamente, mas, então, ele, por sua vez, durante a sua vida, pode desviar-se desse caminho. E esse desviar-se teve uma origem, né? Por isso, pecado original. Nós pecamos, mas não é o pecado original, é só um produto derivativo desse pecado. Mas o cerne, a origem de todos os pecados é justamente o pecado original. Por isso, o termo pecado original. E sabemos pelas histórias bíblicas e as catequeses que a gente tem por aí, que esse pecado vem de Adão e Eva, né? Então Deus criou Adão, fez o paraíso, o Éden, e a serpente tentou Eva, e Eva então sugeriu a Adão para comer do fruto proibido, né? Então ele comeu, sabendo, tendo consciência de que aquilo era mal aos olhos de Deus, né? Só que a serpente prometeu: terás conhecimento do bem e do mal. Bom, sabemos que Satanás é o homicida, o assassino, o pai da mentira. Ele mentiu, não dizendo que Adão e Eva seria como Deus se comesse daquela fruta. Obviamente ninguém pode se igualar a Deus, mas o pecado original de fato deu o conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento o mal entrou no mundo e o homem começou a ter conhecimento e sentir o sofrimento, coisa que não tinha no reino dos céus, no paraíso, né? O jardim do Éden, né? Éramos feito a imagem e semelhança de Deus e não tínhamos o conhecimento e a sabedoria do mal. A partir desse momento o mal começou a entrar no mundo e se desenvolver. Então agora a história do mundo é toda como é que se diz, a história do desenvolvimento tanto do bem como do mal, a manifestação tanto do bem como do mal. Embora sabemos que o mal é a ausência do bem, é a privação do bem, mas a gente passa a ter conhecimento, noção de que existe o mal, coisa que na época do Jardim do Éden não existia. Mais ou menos como uma criança, por exemplo, que não tem noção do perigo, porque uma criança ainda não aprendeu, então os pais cuidam dos seus filhos e os filhos têm que obedecer os pais para não estarem em perigo. Uma vez que os filhos desobedecem por alguma razão, eu quero ir lá, não, mas filho, aquilo lá é perigoso. Não, mas eu vou mesmo assim. E daí o filho se machuca. Então ele tem conhecimento do perigo, do mal, das consequências de não ter obedecido seu pai. Assim, mais ou menos, é o que aconteceu, né, de uma forma analógica, né, um exemplo, né, vulgar, vamos dizer assim, um exemplo simples para dizer o que aconteceu no Jardim do Éden. De fato, né, a partir desse momento, infelizmente nascemos com essa ruptura, né? Esse desligamento, essa perfeita ligação que tínhamos com Deus foi rompida e ela só é
religada de novo no batismo. Portanto, né, que possamos refletir sobre o pecado original e sobre o valor do nosso batismo. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana, Pater Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém.